Perdão, vamos lá. Bom, boa noite, então, continuando aqui, né, dentro da análise da justificativa do negócio para um provável investidor, Cristiano Alejandro. Bom, então, a Univates, isso, né? Isso. A Univates, então, ela não faz essa parte de análise de águas. Elas são focadas mais em leite e microbiológico, carne. Tá. Não, isso é importante. É óbvio, né, Leandro, e Cristiano, que nós estamos fazendo só uma simulação, né? Mas esses são os tipos de questionamentos que vão ser feitos, né? Mas ali próximo tem a UX, que é em Santa Cruz, né? Ou não é tão próximo? Não é tão próximo. É, fica. Porque tu falou fumageiro, né? Porque daí fumageiro ele pega Venâncio, Lajeado, Venâncio e Santa Cruz, né? Mas o que tranca já que além da distância, tem mais 2 pedágios ali até Santa Cruz. Sim, então, isso é importante, isso justifica bem. E realmente ele tem muita indústria, né? Da parte do leite, da parte de carne, beleza, muito bem. Mas é isso aí. Então, com base nessa informação, nessa pesquisa de mercado, nesse levantamento, né, que esse é o principal objetivo, é o levantamento, daí isso é uma das coisas que, obviamente, que a intenção era somente um exercício, mas quanto mais dados, buscar dados de associação, buscar dados, né, de faturamento provável, né, trazer alguns números, porque assim, pessoal, qual é a nossa diferença, vocês químicos, vocês técnicos, qual é a nossa diferença para qualquer outro profissional? A gente sabe trabalhar com números, ou deveria saber trabalhar com números, né? Então, isso nos traz o quê? Um diferencial de tu poder fazer uma análise estatística, fazer uma comprovação, né, matemática que traga números, porque números eles passam o quê? Eles passam uma mensuração, e quando a gente tem uma mensuração, sai do blá blá blá, né? Tu fica mais focado em valores. Então, só a nível de para futuros trabalhos vocês procurarem sempre buscar números, né, que justifiquem principalmente, né, por exemplo, número de empresas na região. Isso a gente consegue buscar pela Fiergs, né, pela Federação das Indústrias, né, por associações locais, entidades de classe local, frigoríficos, né, então são algumas buscas que ajudam, até inclusive no próprio TCC, né, quando alguém chegar naquela fase, né, valores que justifiquem a implementação de um negócio. Muito bem. Vou passar alguma dúvida, Cristiano Alejandro, tranquilo? Tudo certo, professor. Tudo certo. Beleza. Da minha parte, tudo certo. Tá. Vou passar então para Joselaine e para Juliana, a dupla JJ, né? Vamos lá, aqui. Muito bem. Então, por que eu deveria pôr dinheiro nesse projeto, né? Já vimos que o Brasil está entre os países líderes no segmento de cosméticos, não é? Essa representatividade no cenário mundial é um dos indícios que aponta para a alta rentabilidade que o empreendedor pode obter ao abrir uma empresa de cosméticos. O crescimento desse mercado no Brasil reflete uma mudança nos hábitos da população. Mais do que uma necessidade básica dos consumidores, a aquisição desses produtos mostra uma mudança demográfica, econômica e cultural que acontece no Brasil nos últimos anos. Segundo uma matéria do site Forbes, pode-se notar o evidente crescimento, onde é relatado que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. E, para ressaltar os dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a BIPEC também comprovou
colocando o Brasil como um dos países que mais consome produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Dentre os influenciadores que fazem os números crescerem, destacamos participação crescente de mulheres brasileiras no mercado de trabalho, lançamento constante de produtos, atendendo cada vez mais as necessidades do mercado, o aprimoramento da tecnologia utilizada e o crescimento da produtividade, favorecendo os valores ofertados, o cuidado e o bem-estar, como uma cultura que incentiva o público masculino a consumir os produtos do setor. Segundo os dados da Euromonitor Internacional, o setor de beleza masculina movimentou cerca de 19,6 bilhões em 2016, com expectativa de expansão de 7,1% ao ano até 2019. Segundo o site do Sebrae, o mercado de maquiagem vive um momento positivo e, apesar da crise que afeta boa parte dos segmentos ligados ao consumo, vem registrando crescimento. A expectativa em 2019 era que as vendas alcançassem os 7,68 bilhões, o equivalente ao crescimento de 9,24% em relação ao ano de 2017. São diversos fatores que levam ao bom desempenho. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o Brasil já é conhecido pelo grande consumo de itens de higiene e beleza. Agora, o mercado brasileiro observa o chamado efeito batom. Com a retração econômica, muitos consumidores deixam de recorrer a salões de beleza para realizar maquiagens em casa. O resultado é a alta na venda de produtos de beleza e a manutenção dos bons negócios do setor, mesmo em momentos de instabilidade. Qual a garantia de que tem mercado para meu produto, serviço? Para aqueles que ainda acham que o setor de cosmético não tem um bom mercado, podemos destacar que um dos principais fatores responsáveis pelo alto crescimento desse setor nos últimos anos é a acessibilidade dos produtos. Não são apenas os consumidores da classe alta que consomem esse segmento com frequência, sim toda a população brasileira. De acordo com a BPEC, os cosméticos estão sendo cada vez mais consumidos pelas classes D e E, em decorrência do aumento de renda dessa população. Além disso, a classe C também passou a ter um poder de compra mais elevado, passando a consumir produtos mais caros e sofisticados. O mercado de cosméticos é dinâmico e o consumo pode ser muito expressivo. Os consumidores dificilmente deixam de adquirir produtos do ramo dos cosméticos. Quando esses acabam, será necessário adquirir novamente os itens daqueles que mais gostam, ainda que a marca favorita esteja em falta. Existirão linhas similares para essa reposição. Um bom exemplo disso são os produtos para os cabelos. O importante é não deixar escassear o necessário para cuidar da própria beleza. Agora, a JJ Cosmético está dando iniciativa no modelo de negócio BNVB, Direct Native Vertically Integrated Brand, em português, marca nativa digital direta integrada verticalmente. Uma tendência forte no mercado mundial. Neste modelo, empresas têm controle sobre todos os pontos de contato da marca com seus consumidores e os envolvem diretamente nesse processo, criando produtos muito mais relevantes e uma experiência incrível, não só no produto em si, mas no atendimento, na embalagem, tudo aquilo que envolve a relação cliente-empresa. Além disso, se evitam os intermediários de relação, sempre que possível, principalmente eliminando distribuidores varejistas. Com isso, os produtos podem chegar às mãos dos clientes por um preço muito mais justo. Perfeito, muito bom, tá? Tu vê, fez as referências, excelente. A única coisa é que, às vezes, o investidor não vai ter tempo para ler 3 páginas, né? Então, o poder de síntese também é importante. Hoje, nós vamos falar sobre Design Thinking, onde nós vamos trabalhar a questão do Design Thinking na prototipagem de algumas soluções, e ali vocês vão ver um método, né, que me fugiu o nome, mas é um método que tu tem o tempo de o elevador
passar de um andar para o outro. Né? Esse é o tempo que tu tem para estar apresentando o teu negócio. Me fugiu o nome agora da técnica. Deixa eu ver aqui. Aqui. É o pitch de 1 minuto. Isso, pitch, elevator pitch. Isso aí mesmo. Então, vamos aprender hoje, tá? Isso, mas assim, meus parabéns, gurias, muito bom, Joselaine e Juliana, ficou bem legal. E principalmente o que ficou mais legal foi a questão de vocês trazerem embasamento, né? Muito... O embasamento ele te ajuda, então, a vender melhor o teu negócio. Agora vamos para o Fernando e Fabiano, para o FF. Né? Fernando e Fabiano. Fabiano e Fernando. Muito bem. Então, em recente pesquisa realizada pela Organis, em 2019, o consumo de produtos orgânicos no Brasil aumentou... deixa eu só me lembrar. A empresa de vocês era aquela que faz... Essa é o laboratório de análise de pesticidas, isso? Fabiano? Fernando? Sim, isso mesmo. Isso, é o laboratório de análise de pesticidas, correto? Beleza. Em recente pesquisa realizada pela Organis, em 2019, o consumo de produtos orgânicos no Brasil aumentou em relação a 2017, apresentando um consumo maior de 19%, sendo a região sul o maior aumento, 23%, e a região norte o menor, 14%, o consumo de orgânicos. Um estudo realizado pela USP em 2017 apresentou o estado campeão em compras de herbicidas. Estado do Mato Grosso, na região sul, os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná apresentaram maior uso de glifosato, de 9 a 19 quilos por hectare. Em 15 anos, o Brasil teve um salto de 194% no manuseio de agrotóxicos no país. Esse consumo reflete em mortes por intoxicação e suicídio, além de causar câncer em animais. Visando uma melhor qualidade da vida da população brasileira, consumir produtos livres de agrotóxicos. Nossa empresa, aproveitando esse momento de conscientização de maior consumo de produtos livres de pesticidas, proporciona análises técnicas que utilizam uma metodologia avançada e com baixo nível de detecção, garantindo uma análise de confiança e da qualidade técnica. Com isso, a população terá alimento e água de qualidade saudável. Estamos no mercado para servir órgãos como Anvisa, MAPA, MP, empresas de tratamento de águas como DEMAI e Corsan, além dos governos estaduais e municipais, a fim de oferecer laudos técnicos para o enfrentamento de contaminações e crimes ambientais, sendo assim, oferecendo uma segurança para a população rural, urbana e até mesmo para os animais. Perfeito, Fabiano. Defenderam bem aí, né? Apresentaram dados, né? E estamos no caminho. É isso aí. Muito baseado no histórico. É o Fernando que trabalha lá no laboratório, né? Do Estado, isso? Né? Então, muito baseado na demanda de serviço que tu recebe lá, né, Fernando? Aí seria, claro, mas poderia sim ter sido feito, obviamente, isso, claro, pensando num trabalho aplicável, que é tu querendo detalhar melhor o teu negócio e tu como, digamos assim, uma pessoa que quer ser um empreendedor, tu poderia até mesmo, né, buscar informações do número de análises que tu faz por mês, de quais são os principais princípios ativos que tu analisa, né, de tu também visualizar quais são os equipamentos necessários,
né? Por quê? Porque daí isso sim seria aqueles dados financeiros que o investidor vai precisar. Ó, se tu, por exemplo, né, disponibilizar de uma linha de crédito de 500 mil, tu consegue fazer locar, consegue instalar isso, esses equipamentos, consegue fazer um laboratório físico-químico para preparo de amostras, para extração, e, olha, X clientes tu vai ter, e isso pode te trazer um faturamento Y, né? Então, é óbvio que isso vai ser o trabalho que, uma vez tu querendo realmente empreender, vai ter que gastar esse tempinho, né? Ou investir esse tempinho, porque é nesse momento que tu vai dizer, não, o negócio é viável mesmo e eu preciso dessa grana para poder fazer a roda girar, né? Então, muito bom, parabéns aí, parabéns, Fabiano, parabéns, Fernando. Vamos agora pro próximo aqui na sequência. Daniela e Carla. Vamos lá, Daniela e Carla. Por que investir na Felicitar, né? Isso, que é aquela empresa de cosméticos. Isso. Isso. Tá, vamos lá. Fica assim, aí que tá. Então, Tem que poder depois. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, vamos lá. Atualmente, o mercado que mais cresce é o dos cosméticos, segundo pesquisa entre 2014 e 2019. O Brasil soltou mais de 10 milhões de dólares, segundo Statista, a agência provedora de dados de mercado. Acho que tem alguém que está dando retorno no microfone aí. Se pudesse só silenciar. Obrigado. A agência provedora de dados do mercado foi a segunda maior crescente, apenas atrás da China, com 20 milhões. O país ocupa a quarta maior posição mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Esse setor inclui saúde, beleza e bem-estar, representa 6,2% do consumo mundial de produtos para essa finalidade. Não estamos falando apenas de produtos femininos. Nos últimos anos, notamos uma demanda crescente por produtos masculinos, como cosméticos, perfumes e desodorantes. Neste percentual, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial. Esses dados são da revista Panorama Farmacêutico de julho de 2019. Evidências estatísticas mostram que o consumo de cosméticos sobe em grandes crises, como, por exemplo, em guerras mundiais. Mesmo com o poder de compra reduzido, é o chamado índice Batom. Por serem mais baratos e por promoverem o bem-estar feminino, acabam sendo mais procurados do que artigos de luxo. Na atual crise da pandemia, podemos ressaltar a procura por produtos para cuidar das mãos, sendo que essas são mais afetadas com o uso do álcool gel. Pesquisas realizadas pela empresa de monitoramento do mercado, IBOL, em parceria com a plataforma de dados Índico, realizada entre 23 e 24 de março, descobriu que 6 em cada 10 pessoas aderiram ao regime de home office, e 1 em cada 4 dessas pessoas afirmou estar trabalhando mais em casa do que na empresa. Analisando todas essas informações, podemos notar que o setor de beleza e bem-estar é a prova de crise. Ao contrário, cresce ainda mais. Sendo assim, podemos dizer que a Felicitar Saboaria é uma empresa à prova de crises econômicas, porque, aliás, além de tratar da parte dos cosméticos, que é um setor que traz bem-estar e eleva a autoestima, temos também os aromatizadores de ambiente. Esses com óleos essenciais tratam o emocional das pessoas, como, por exemplo, o óleo essencial de alecrim. É muito utilizado para o trabalho, pois ele estimula o cérebro, deixando a pessoa em estado de alerta, indicando para quem está com sonolência, letargia e preguiça. Estimulante do sistema nervoso,
A Viva Mente ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Considerando o óleo dos estudantes, melhora a memória. Considerado o óleo dos estudantes, melhora a memória, atenção e concentração. Limpa a mente da confusão e dúvida da fadiga mental. Age como anti-estresse e relaxamento. Eu vou precisar desse óleo aí, viu, pessoal? Estou precisando. Sendo assim, temos um aromatizador com óleo de alecrim na mesa do trabalho, é uma ótima pedida, além de ser considerado um óleo antidepressivo. A depressão está sendo considerada um mal do século XXI. O mal do século XXI, desculpa. No Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com este mal. O Rio Grande do Sul é o primeiro colocado no país em número de casos, com 3,2%, seguido por Santa Catarina e Paraná. Outros aromatizadores que auxiliam e muito no período da quarentena é o que contém óleo essencial de lavanda. Esse possui, entre outras propriedades, poderoso amigo contra a ansiedade, enquanto trabalha a favor da saúde. Ao reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono, ele potencializa o funcionamento do sistema imunológico. Na Felicitas você encontrará esses óleos essenciais, não só nos aromatizadores, mas também em nossos cosméticos, pois eles possuem efeitos na pele e cabelo também. Por exemplo, o óleo essencial de alecrim, aquele que é antidepressivo quando sentimos seu aroma, quando adicionado ao shampoo, por exemplo, auxilia no crescimento dos cabelos e na erradicação de caspa. O óleo essencial de alecrim, que ajuda na manutenção do sono e na redução do estresse, quando em contato com a pele, em um creme... E era lavanda, eu troquei. Cicatriza... Oi? É que aí era óleo de lavanda, eu coloquei alecrim de novo. Tá. Eu troquei o nome, tá errado ali, alecrim, é lavanda. Perfeito, bota aqui. Tá. Além dos óleos essenciais, os cosméticos Felicitas são produzidos sem parabenos, lauril, alumínio, silicone, entre outras substâncias que são sintéticas, que fazem mal para a saúde humana e para a natureza. Com o lauril, que é o responsável pela produção da espuma, o sabonete não é biodegradável, sendo responsável pelas espumas que encontramos em rios e córregos. O silicone é proveniente de petróleo, em contato com a nossa pele e cabelo, deixa impermeabilizado, nos deixa respirar. E em contato com a água não se degrada. O alumínio encontrado em nossos desodorantes industrializados é facilmente absorvido por nossa derme, se aloca em nosso cérebro, podendo provocar doenças como Alzheimer e Parkinson. Nossos produtos são todos produzidos com matéria-prima, derivados de óleos vegetais e ceras de abelha, além de uma busca constante das embalagens sustentáveis, como vidro, algodão, palha, barbante e papelão. Felicitas é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas cada vez mais sentindo necessidade de nos reconectar com a natureza, coisas simples que nos fazem bem. A natureza já nos deu sinais de saturação em relação à poluição. Produtos tóxicos, excesso de plástico, cabe a cada um de nós fazermos nossa parte para ajudar o meio ambiente a se recuperar, assim como a nós mesmos. Por isso, Felicitas necessita de um investidor para aumentar. Também sua produção e investir mais em publicidade, para que mais pessoas a conheçam e possam ouvir de seus produtos juntamente com seus benefícios. Perfeito. Só assim, ficou muito comercial, está muito longo, né? Então, assim, para o investidor é dados, é potencial de venda, né? É buscar o que o teu produto, em termos de números, pode representar em termos de faturamento, né? Talvez simplicidade de produção, trazer dados nesse sentido, né? Que tu vai ter uma usina de extração, vai ser só mistura, buscar esse tipo de informação a mais. Ficou muito comercial, ficou muito parecido com o anterior, onde tu tinha que vender a ideia, né? Aqui tu tem que buscar investimento. Então, o cara é número por número. Tu tem que dar número para eles, para ele te dar número em reais, certo? Mas certo. É isso aí. Então, estamos no caminho. Bom, agora, então, vamos para Karine e a Débora.
Perfeito. Karine e Débora. Aqui. Vamos lá. Bom, o potencial de mercado... biscoito de uso veterinário. Beleza, ótimo. O fornecimento de uma base para manipulação de biscoitos de uso veterinário se dá pela procura do produto em valor elevado comparado aos medicamentos convencionais encontrados em farmácias comerciais. A base permite fácil administração de um medicamento e melhor aceitação do PET, por ser mais palatável, conter aroma e sabor de alimento que comumente consome, podendo ser carne ou legumes. São poucos os fornecedores que atuam nessa área também, tendo algumas vezes que o próprio farmacêutico tem que preparar a base para o biscoito. Nesse caso, geralmente trituram ração já pronta para usar como base. A base é composta por farinha rica em proteína, seja ela das vísceras ou carnes e ossos, milho integral, quirera de arroz e óleo de peixe. Na manipulação, essa base é então diluída em glicerina. Pode ser adicionada amido de milho e aromatizantes para chegar ao produto final desejado. Atualmente, em farmácia veterinária, biscoitos medicamentosos são vendidos a valores de 20% mais baratos que os mesmos medicamentos manipulados em cápsulas convencionais, com o fornecimento de uma base 15% mais barata que as oferecidas atualmente no mercado. O biscoito medicamentoso pode ser vendido ao mesmo valor que o medicamento em cápsulas convencionais, facilitando muito o tratamento dos pets. Ainda mais baixa procura do mercado, ainda baixa procura do mercado por falta de divulgação e conhecimento dos possíveis clientes. Os veterinários e clínicas são um dos maiores responsáveis pela divulgação dessas opções de medicamento, quando receitam ou indicam certos tratamentos, já o dão como opção. Ainda há pouco mercado na região do Vale dos Sinos, é difícil o acesso às farmácias de manipulação veterinária. São poucos os municípios que possuem. Atualmente, encontramos 3 farmácias veterinárias no município de Novo Hamburgo, 2 em Canoas e 6 em Porto Alegre. Porém, é uma área cada vez mais procurada, justamente pelo fato de ser algo novo e que oferece praticidade ao dono do pet. Por isso, é um mercado com grande chance e espaço de crescimento, realizando parcerias com farmácia de manipulação veterinária e clínicas veterinárias. A base para biscoito medicamentoso pode ser oferecida a esses empreendimentos em ascensão. Perfeito! Aqui eu entendo, Débora e Karine, que por ser uma área nova, até dados de consumo, eles acabam sendo mais difícil, né, de tu buscar. Mas, de fato, essas farmácias de manipulação, onde elas tratam, né, basicamente, somente a manipulação de remédios animais, isso é uma coisa que é recente, né, e bem bacana, né? Então, é uma área que, né, a pessoa poderia, o número, a quantidade de informações está adequada, então ficou bem legal o trabalho de vocês aqui, parabéns. Muito bem. Bom, então, meus amigos, tendo concluído essa primeira parte, tá? Então, só para reforçar, né, mais uma vez, quando a gente fala, então, em justificar, a gente precisa de dados, a gente precisa desse tipo de informação para receber número, tá? Bom, dentro da nossa proposta de hoje, nós vamos entrar, não sei se vocês têm percebido, mas primeiro a gente deu uma visão da indústria química, nós demos uma visão da profissão químico em si, né, de como o químico, né, ele tem espaço reservado por lei a nível de mercado,
nós enxergamos a atuação do químico dentro da indústria, controle de qualidade, como prestador de serviço, a nível, né, de ele, né, ser um prestador de serviço, ou seja, ser uma pessoa jurídica assumindo responsabilidade, gerando laudos, né, que foi um dos 2 temas trazidos como modelo de negócio já por 2 colegas, né, um mais focado num laboratório voltado à análise de águas, mas que lá no finalzinho tem um quesinho de prestação de serviço, né, através de assessoria, de consultoria. Já o outro, numa área mais toxicológica, laboratório, prestação de serviço, onde demanda desses profissionais como responsabilidade. Falamos um pouco, então, da atuação desse químico dentro da indústria, né, além de controle de qualidade, de assumir direção, assumir responsabilidades, ele também na parte de pesquisa e desenvolvimento, né, novos produtos, diferentes indústrias, vimos lá na Biquim qual é o panorama de indústrias classificadas como químicas, onde necessariamente vão precisar de um profissional no gabarito de vocês, né, e com base em todas essas informações, o incentivo para que vocês também busquem empreender, né? E hoje, qual é a ideia? Né, é que a gente, através de uma ferramenta, tá, o Design Thinking, a gente possa, então, explorar um pouquinho melhor como achar soluções, como buscar soluções. Não sei se vocês perceberam, mas todo o trabalho que vocês tiveram, né, usando o Canvas, foi a partir de uma ideia de negócio de vocês. Tá? Bom, isso foi, digamos, o norteador. Bom, então, o que eu quero entregar para o mercado? Vocês pensaram dentro de uma ideia, né, que vocês tiveram, vamos investir e vai ser isso, e foram. Né? Agora, o Design Thinking, ele é um método, tá? Onde esse material que eu vou estar compartilhando com vocês foi uma capacitação que eu fiz com a Ana e com a Patrícia, foi lá pela Fies. E aqui a gente vai mais ou menos trilhar como é que se aplica o Design Thinking, né? Qual é a premissa que ele utiliza. Isso seria uma das ferramentas utilizadas lá para te estar gerando inovação. Lembra que na última aula, quando a gente falou de empreendedorismo, né, eu falei um pouco sobre a questão, né, da inovação, da definição de estratégias, da busca, né, de tendências, ou seja, procurei situar vocês no mundo. A gente sabe que esse ano que a gente está vivendo é um ano atípico, é um ano onde tem muita gente que está ganhando dinheiro, tem muita gente aí que está conseguindo, né, digamos assim, se diferenciar no mercado, está conseguindo lidar bem com essa situação, enquanto tem outros que estão estagnados, as pessoas estão desesperadas, né? Aquelas pessoas que não tiveram a capacidade de se reinventarem acabaram sofrendo muito, né? Então, o Design Thinking, ele entra como uma ferramenta que vai nos ajudar, então, a pensar soluções, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Hoje a gente vai definir um trabalho que vocês vão ter aí 2 semanas para concluí-lo, mas já semana que vem vocês já vão me dar uma entrega, tá? Nós vamos mudar, esse trabalho vai ser um trabalho de 2 grupos, então vão ser grupos de 5 pessoas, tá? Isso a gente ainda vai definir, mas uma das coisas que a gente vai ter que acertar é o grupo de 5 pessoas, tá? Então, esse grupo de 5 pessoas, é importante que a gente, primeiro, antes de vocês formarem até esse grupo, claro, eu sei que você já deve estar pensando aí, nada impede que vocês já comecem a trocar figurinhas, mas é importante que agora, né, vocês não precisam se apresentar para mim, tá? Já conheço vocês, né? Já sei onde vocês trabalham, mas uma coisa que eu gostaria que vocês definissem
tá? Para mim, de alguma forma, pode ser lá no nosso próprio chat, tá? Gostaria que cada um de vocês aí, de uma forma, né, lá no próprio chat, e ó, no chatzinho, que vocês escrevessem, por favor, qual é o teu perfil, né? O teu perfil. Tu tem um perfil mais comunicador, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa mais extrovertida, ou tu tem um perfil mais observador, tu é aquela pessoa que cuida, que observa, né, que acompanha, né, que cuida dos detalhes, ou tu é uma pessoa devaneador, né, aquela pessoa, né, enlouquecida, penso logo faz e toca, o negócio é rodar, 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 não mede muita consequência, ou tu é aquela pessoa organizada, né, que gosta, né, de estruturar, gosta de definir um fluxo, distribuir tarefas, ou tu é aquela pessoa entusiasmada, né, aquela pessoa que já pensa no negócio, já começa a imaginar o negócio e já enche né, de entusiasmo o grupo e motiva o grupo e faz com que as coisas sejam mais leves, né? Então, agora, por favor, dentro dessa breve, né, definição que eu passei para vocês, se apresentem em termos de eu tenho um perfil mais comunicador, mais observador, mais devaneador, mais organizado, mais entusiasta, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa mais comunicativa, né? Eu sou um comunicador, né? Eu tenho esse perfil, né? A Carla, mais comunicadora. Daniela, também comunicadora. Quem mais aí? Pessoal presente aí. Karine, né? Mais organizada, né? Um perfil observador e tenta ser mais organizada possível, né? Cristiano, observador. Débora, observadora. Perfeito. Quem mais? Vamos lá, o resto do pessoal. Ó, Joselaine, organizada. Juliana, entusiasta. Isso é bom, Juliana, a gente precisa disso. Fabiano, comunicador. E Alejandro, entusiasta, né? Então, por que é importante? Fechou. 1, 2, 3, 4. Ah, Fabiano, organização. Perfeito. Isso aí, Fábio. Então, ó, por exemplo, ó, nós temos. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui, ó, um organizador, 2. Tá? Então, dei bagunça. Então, um exemplo: o Fabiano tem que ficar num grupo, tá? E a Karine tem que ficar em outro. Um exemplo que eu estou dando, tá? Nós temos aqui o Alejandro, que é entusiasta, tem que ficar num desses grupos, e a Juliana, que é entusiasta, tem que ficar em outro, tá? Bom, os comunicadores têm bastante, né? Os observadores, são 2 também. Então, a Débora fica num e o Cristiano tem que ficar no outro, né? Bom, frente a isso, os comunicadores daí se dividem, né? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é importante. Agora, tu bota todo mundo de comunicador no grupo. O que vai acontecer? Cara, um vai querer falar mais do que o outro e o trabalho não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Tá? Então, aproveitem aqui, ó, essas falas dos colegas e comecem a montar um grupo. Então, assim, como sugestão, vocês têm que, obviamente, acatar ou não, mas a gente pode botar aqui, ó, grupo 1. Então, vamos pegar aqui, grupo 1. Então, vamos pegar Fabiano, dentro do Fabiano, ó, grupo 2. Então, vamos colocar Fabiano. Quem é organizado? A Joselaine. Grupo 1. Agora, dos
Nos organizar, tá, vamos pegar o entusiasta, né? Pega aí o Alejandro. E grupo 2, que é o Alejandro entusiasta, a Juliana. Você pega grupo 1, agora que é os organizados já foram, né? Vamos pegar o observador, a Débora, e o grupo 2, que é o outro observador, a Karine. Bom, daí, agora, o resto é só você se ajustar. Então, a gente já tem aqui grupo 1. Então, grupo 1 já tem o Fabiano, o Alejandro, a Débora e mais 2. E o grupo 2, a gente já tem a Karine, a Juliana e a Joselaine. Mais 2. Pessoal, entenderam qual é a dinâmica? Agora só tem que definir esses outros 2, por quê? Porque vai ser importante a definição do perfil. Agora, vocês aí, lá no chat mesmo, vocês já se acrescentem ali. Bota ali mais 2 alunos no grupo 1 e mais 2 no grupo 2. Ou se quiserem mudar o grupo 1, tipo, ficou 2 no grupo 1, quer mudar, vocês se virem agora. Se virem. Eu sei que você deve ter grupo de WhatsApp, se virem. Eu preciso dos nomes para mim poder anotar aqui no caderno. Mas, basicamente, a importância disso é fazer com que vocês, então, consigam distribuir melhor as tarefas para a nossa proposta de trabalho. Então, o que é o Design Thinking, né? Então, ele é um processo que explora em profundidade o contexto externo para obter melhores soluções. Tem uma abordagem eficaz e é amplamente acessível para gerar ideias inovadoras que sejam implementadas. Então, o Design Thinking ele tem muito disso, da implementação. Então, defino um problema, né, busco a solução, me colocando no lugar, usando algumas ferramentas, onde eu busco a compreensão melhor desse problema, para responder a esse desafio. Frente a isso, eu busco inúmeras ideias para essa solução, quanto mais ideias, melhor. Né? E, por fim, eu priorizo uma dessas ideias, né, obviamente. Primeiro, eu divago, ou seja, eu faço com que haja um máximo de informações para depois eu convergir e sim chegar a uma resposta prototipada. E essa prototipagem aí, ela pode ser usando materiais mais simples possíveis, usando a criatividade, usando eletrônicos, o que for, mas que essa prototipagem consiga te traduzir uma resposta e consiga te viabilizar, então, a defesa da tua ideia, né? Que a gente vai dizer de ideia, mas de ideia já não é mais, mas é sim já uma elaboração de um conceito de resposta, que normalmente vai ser algo bem inovador, tá? Bom, outra caracterização que se dá, então, para Design Thinking é o terceiro caminho, ou seja, é um processo que vai explorar descobertas, então, inesperadas. Por quê? Porque, segundo um método, tu vai pensar de forma diferente, tu vai olhar com lentes diferentes, né? Então, um exemplo, tá? Frente a um desafio, como inovar e encontrar soluções para se inserir no mercado da saúde. Então, esse material aqui, ele é um material focado nessa área, soluções para a área da saúde. Então, aqui teve algumas respostas, alguns resultados da aplicação do Design Thinking,
um deles, né, o Mayo Center Innovation. O que é isso aqui? Isso aqui depois vocês podem buscar, botar no Google, tá? Esse Center for Innovation, tá? Que é o Mayo. O que ele é? Nada mais é do que perdão. Então, aqui. O que nós fazemos, né? Então, eles fazem o quê? Eles aplicam design no cuidado da saúde, né? Então, aqui tem uma série de projetos, né? Além de uma série de vídeos, né? Que apresentam os projetos. Mas nada mais é do que um espaço, né? Onde eles buscam soluções, tá? Para a área de cuidado à saúde, tá? Então, é muito baseado em design thinking, é fruto de um trabalho com universidades, entre outras instituições, tá? Mas, por exemplo, então, isso é um meio onde se gera muita inovação. Por exemplo, a partir, né, desse desafio que eu apresentei para vocês, saíram soluções como abrigos para desabrigados dobrável e montados em 1 hora. Então, por exemplo, tinha um desafio e daí as empresas trabalharam buscando essa solução. Então, eles chegaram, né, num protótipo onde, né, eles conseguem, então, estar montando um abrigo, né, em 1 hora. Ou kit livre radical, que torna uma cadeira de rodas um triciclo motorizado. Claro, a gente não sabe se isso também vai virar uma inovação, porque inovação precisa ganhar mercado, né? Senão é uma invenção. Então, o que é uma inovação? Uma inovação é uma invenção que ganha mercado, ou seja, uma invenção que se transforma em dinheiro. Caso contrário, é só uma invenção, que nem não sei se é do tempo de vocês, mas eu sou do tempo do professor Pardal, né? O cara tinha inúmeras ideias, inventava inúmeras soluções. Só que se tu não vende, tu é só um inventor, né? E o inovador é aquela pessoa que tem também o tino do empreendedor. Por quê? Porque ele transforma a sua ideia em negócio, transforma a sua ideia em vendas. Então, esse é um exemplo, né? Outro aqui é o kit das divãs para ensinos de métodos contraceptivos no Zâmbia para meninas, né? Então, é uma ideia, porque o Zâmbia, na África, então, muita proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da própria, né, do próprio criança, cuidando de criança, né? Então, começam muito cedo, né, sem os cuidados devidos, e aqui, então, uma das ideias era essa, né? Aqui o conceito inicial e aqui o produto final, então o protótipo e a solução, né? Outra, né, a questão de tomografia, eu nunca fiz, mas quem já fez, né, já teve que fazer uma tomografia, parece que o ruído é muito problemático. Então, tu imagina, se uma pessoa, né, um adulto já enfrenta problemas, né, com claustrofobia, né, com o próprio ruído num exame feito através de uma tomografia, tu imagina uma criança. Então, aqui mostra um pouco do universo que os caras fizeram no entorno para fazer com que a criança se divirta, né, fazendo aquele exame, que muitas vezes é crucial para um tratamento, né, infantil, um tratamento de câncer, né, um tratamento de qualquer outra doença, né, que infelizmente faz parte, né, da vida de muitas pessoas. Ou um projeto, né, de quartos hospitalares, onde se visa, né, a proteção pessoal, né, colocando kits, né, de máscara, de luvas, a questão da lixeirinha, um piso antimicrobiano,
um isolamento para o paciente, um contato virtual com o médico. Então, isso são algumas das soluções. Outra, que foi uma parceria com a Open Bionic e a Disney, através de próteses de super-heróis e das princesas. Então, a Disney entra com o encanto infantil, com a motivação, né, e a Open Biotic com a tecnologia, onde eles buscam, então, soluções para crianças que nascem com deficiências, né, e que muitas vezes acabam, né, tendo todo um crescimento problemático, né, que eu não sei, mas se a gente para um pouco para pensar, eu sou um pouco velho, mas as próteses antigamente eram uns negócios horrorosos, tia. Então, assim, que nem olho de vidro, cara. Tu já deve ter conhecido uma pessoa que usa um olho de vidro, né? Ou uma pessoa que tem uma deformação de face, que daí tu bota aquilo, parece que fica pior do que tu ficar olhando para a deficiência da pessoa, né? Mas são circunstâncias da vida que a pessoa, assim como eu, como vocês, temos que encarar a vida, realizar nossas atividades, trabalhar, estudar, comer, viver, né, ter lazer, né? Nós, como ser, tu imagina tu ainda tendo uma deficiência, né? Tu tendo que usar uma prótese que não é anatômica, né? E aqui entra uma ideia, né, de tu tornar a vida mais leve para as crianças, usando algo que seja divertido, né? A questão do próprio Hospital da PUC, aqui no setor de raio-x, então, uma modernização que eles fizeram, deixando o ambiente mais acolhedor, né, com um olhar mais... Né, porque a pessoa já está doente, a pessoa está ali no hospital, mas não queria estar, e ainda fica num ambiente carregado, num ambiente... Né, então, isso são algumas das soluções, né? Então, outras, equipamentos, né, para movimentação passiva contínua. Então, se a pessoa tem que ficar aplicando medicamento, medindo pressão, então tu necessita que isso fique em contato permanente contigo, então deixando ela mais confortável possível. Ou aquelas pessoas, os estudantes, né, de enfermagem, que tem que ficar espetando pessoas para poder aprender a aplicar injeção, procurar a veia. Então, tu tem aqui braços que fazem essa simulação, né, equipamentos de limpeza e apps de controle do diabetes, né, que mostram como é que está o teu diabetes, porque tu tem aquele aparelhinho, ele monitora o diabetes, mas tu não tem um olhar da frequência, como é que está a tua regularidade, ou algo que te gere um gráfico, né? Isso tudo são interfaces que podem vir a partir da percepção das necessidades, né? Ou um sistema para transfusão, né? Um sistema que dê para te levar para tua casa, né? Pessoas que têm problema nos rins, que tem que ficar fazendo, né, hemodiálise ou algo desse tipo, né? A questão da apneia do sono, pessoas que têm que, digamos, de alguma forma, ter, ao mesmo tempo que elas precisam dormir, elas precisam do conforto, mas não podem ficar sem respirar, né? Que a apneia, quando a pessoa, ao dormir, ela, além de roncar pra caramba, né? A pessoa, ela também fica alguns segundos sem respirar, meio que a pessoa... E parece que a pessoa para. E daqui a pouco ela parece que se engasga, e daí o ronco se... né, da continuidade. E daí o que acontece? A pessoa tem que usar uma trombinha de elefante, assim, né, que te força a tu respirar. Mas, veja, te coloca no lugar dessa pessoa, ela já tem o constrangimento que ronca, e ao mesmo tempo ela vai ter que usar um equipamento para dormir, e se aquilo ali não for confortável,
Isso é problemático. E aqui, uma das coisas que a gente tem visto muito agora, em função da pandemia, que é o quê? Aqui ele fala, né, um novo meio de comunicação com o médico. Na realidade, hoje a gente está vendo que tem muito médico, tem plataformas hoje, né, de consulta online. Então, digamos assim, que tu nem precisa de toda essa tecnologia no quarto, é só a pessoa ter um celular mesmo que ela consegue, né, de alguma forma se comunicando com o médico, sendo diagnosticada e coisas desse tipo, né? Então, quais os critérios, né, que vão guiar para que a gente consiga, então, chegar a uma solução? Então, vocês viram lá que a gente tinha um desafio. Vou voltar aqui, ó. Inovar e encontrar soluções para se inserir no mercado da saúde. Em frente a esse olhar aqui, vários protótipos foram gerados, né? Mas agora, como é que o Design Thinking trata isso? Como é que é o desenvolvimento disso? Para a gente, então, o que tem que rolar aqui para a gente chegar na solução, né? Então, basicamente, a gente vai usar 3 lentes no Design Thinking, né? Essas lentes, elas vão ter intersecção, né? Muito embora as 3 lentes, elas ainda podem gerar uma inovação de experiência, que ela tanto vai estar envolvendo, né, a pessoa, né, que é o desejável, né, vai estar tendo a facilidade da tecnologia, né, ou seja, é factível, e o negócio, né, que é a viabilidade, porque de nada adianta, né, a gente, né, envolver a pessoa, ter o mercado disponível e não ter a tecnologia disponível, ou, né, não conseguir, muitas vezes, chegar, né, à venda, à comercialização. Então, dentro do cruzamento dessas lentes, a gente pode ter uma inovação funcional, que envolve tecnologia e pessoa, uma inovação emocional, que envolve a pessoa e o negócio, né, que é muito comum. Vou te dar um exemplo, né, de uma inovação emocional, é o que até no governo, eu não sei, alguém é de Canoas aqui? Sim? Não? Sim, eu sou de Canoas. Carla. Sim, perfeito, cara. Então, eu não sei se tu te lembra, tá? Agora a gente está... eu me lembro que, ao menos, tinha bastante divulgação que no governo anterior, que era o do Jairo Jorge, eles tinham um sistema de agendamento de consulta todo online. Sim, né? Ótimo. Nesse governo do Busato, eu não sei, para mim isso não existe mais. Eu acho que ele tirou. Eu posso estar enganado. Daqui a pouco, o que acontece? Como eu não faço uso disso, né, pode ser que o que está faltando é comunicação. Eu não sei, eu estou só divagando aqui contigo, tá? Mas é que era uma bandeira do governo Jairo Jorge, esse teleagendamento. Exato. Então, isso é um exemplo de inovação emocional. Por quê? Porque ela vai... É um negócio, né? E, ao mesmo tempo, envolve pessoas, né? E é um gesto... No caso, não é um negócio de venda, né? Mas é que nem tu falou, está dentro da plataforma do governo, ou seja, aquilo ali vai vender o governo, né? Vai tornar o governo visível por meio de uma facilidade, né? A gente também pode ter envolvendo tecnologia e negócio, que é uma inovação de processo. E aí entra a questão das conceituações, mas não é esse o nosso foco, tá? O nosso foco é que a gente aplique essas lentes e tenha inovações que sejam desejáveis, ou seja, a pessoa realmente ela percebe que aquilo ali é importante para ela, que seja praticável, ou seja, que tenha
né, tecnologia disponível para que ela aconteça, e, por último, que ela seja viável, né? Porque nada adianta a gente querer tirar ouro de sal, de cloreto de ouro, né? Ou seja, o sal é mais caro do que o ouro. Então, qual é a finalidade, né? Então, é nesse sentido que a gente aplica, então, o processo do Design Thinking, onde a gente tem a inspiração, que é onde tu vai buscar, por meio de insights, de percepção, a empatia, tu te colocar no lugar do próximo, te colocar naquela situação, né? E com base nisso, tu define um foco, né? Para essa definição de foco, tu vai estabelecer, então, esse desafio, né, que vai permitir com que tu gere inúmeras ideias, né? Frente a essas, quanto mais ideias, melhor, e daí tu elege uma para te prototipar ela e testar, né? Então, outra coisa importante que entra dentro do Design Thinking é a questão de tu ter insights, ou seja, o insight é uma percepção, né? Com base nessa percepção, tu melhora ela com ideias para solucionar essa percepção, e tu viabiliza isso por meio de um teste, ou seja, tu implementa, tu quer testar isso na realidade, né? E aqui entra um pouquinho da explicação do que seria cada uma dessas etapas, né? Então, o que é a inspiração? É um mergulho em relação ao contexto do problema do usuário, né? Visando definir as fronteiras do projeto e olhar o problema sobre outra perspectiva, entender e observar o que as pessoas fazem ou não fazem, e ouvir o que dizem, ou até mesmo não dizem, por assim encontrar oportunidades a serem exploradas. Então, tu te inspira, tu busca um problema, né, a ser resolvido. E daí tu entra para a parte de ideação, que é gerar ideias, que sejam ousadas, que sejam em grande quantidade, que sejam visuais. Às vezes tu não consegue, tu não tem uma definição para a tua ideia, mas tu consegue desenhar ela, né? Outra coisa que é importante quando a gente dá ideia é que não haja pré-julgamentos, né? Vejam como foi vocês criarem um modelo de negócio de vocês, né? Talvez a nossa turma é de 10 pessoas, comigo é 11. Se a gente fosse fazer uma enquete entre 11 pessoas, entre nós, talvez, obviamente, levados até pela própria influência do seu próprio negócio, talvez vocês fossem votar no seu próprio negócio. Mas, sobre um olhar geral, sobre os 5 modelos de negócio, se vocês tivessem R$1 para investir, né? Cada um de vocês talvez iria se conectar melhor com a proposta de um grupo do que de outro, né? Então, assim, a questão do pré-julgamento impediria com que esses negócios fossem tão diversificados. Veja, a gente teve 5 grupos, né? Daria para dizer que dos 5 grupos, a gente teve 2 grupos que foram para a linha de laboratório, porém, em ramos diferentes, né? Tivemos 2 grupos que foram para a linha de cosméticos, porém, um mais voltado a aromatizantes, né? Mais voltado à essência, um lado mais zen, e o outro mais um lado voltado. Então, vejam, o pré-julgamento é não fazer com que aquela ideia morra antes de tu pensar ela, né? A partir das oportunidades da fase anterior e selecionar uma ideia prioritária. Aí sim, quando a gente está gerando, daqui a pouco a gente vai falar das etapas, quando a gente está gerando essas ideias, a gente tem que deixar, a gente gera. Então, 20 minutos de ideação, né? É só ideia. Não, então para uma proteção contra vírus, o que nós podemos fazer? Uma toalhinha com álcool.
um spray, um aerosol, e daí tu vai dando ideia e vai escrevendo, certo? E depois, sim, vai ter que ter um segundo momento de organização para quê? Para priorizar. Então, a implementação é refinar e detalhar aquela ideia prioritária, obtida na fase anterior, e transformá-la em uma solução viável para o mercado, fazendo uso de protótipos físicos ou virtuais, testáveis. Que é importante para o protótipo, o protótipo é aquele momento que tu vai ter contato com um produto, que tu vai conseguir perceber a funcionalidade dele, perceber a aplicabilidade dele. Então, é importante que tu consiga manuseá-lo para que tu possa testar, ou que tu tenha uma experiência que seja virtual, que tu consiga visualizar como ele será, né? Com o usuário final, que é aquele ao qual inspirou a tua solução, né? E com um plano de ação bem definido em relação ao custo, daí sim, entra a necessidade do que vocês já sabem fazer. Uma vez, tem um protótipo, esse protótipo vai atender essa necessidade. Agora, eu preciso ver se isso é viável financeiramente, se isso é viável comercialmente, porque se isso for viável, eu vou conseguir comercializar ele, eu vou conseguir gerar recurso, ou seja, eu vou transformar isso numa inovação, eu vou transformar isso num produto, eu vou transformar isso num serviço. Então, o Design Thinking, ele visa isso, tá, pessoal? Então, quais são as ferramentas, por exemplo, que se aplicam? Então, isso quer dizer o quê? Que nós podemos gerar uma solução aplicando Design Thinking, 45 minutos mais 25 minutos deu 1h10, mais 1h30. Isso quer dizer, então, que nós, em 1h30, conseguimos gerar uma solução para um problema? Sim. E é isso que nós vamos fazer no final da aula de hoje, tá? Onde vocês, já trabalhando nos seus grupos, vocês já vão estar buscando, então, essa solução, digamos assim, que vai ser o que vai tornar o negócio de vocês, ou seja, que vai ser a prática virtual que vocês vão estar realizando, que é o nosso trabalho que vai valer 2 pontos para esse semestre. A gente já testamos, já vimos como funciona, mas fizemos já alguns exercícios, e agora, então, a gente vai tocar isso para frente. Então, dentro dessas ferramentas, tá? A inspiração, um exemplo de inspiração é contar uma história, né, que inspira pessoas, entender as necessidades, as expectativas, as aspirações, entender e verificar dinâmicas e interações, entender o entendimento profundo, não coberto, amplo, do amplo ao específico, de ajuda a revelar oportunidades, identificar obstáculos. Então, a inspiração é isso, né? Que por uma questão de objetividade para o nosso trabalho de hoje, eu vou causar inspiração em vocês. Então, eu tenho já alguns temas pré-definidos aqui que vão ajudar, de alguma forma, a inspirá-los, ok? Bom, então, a primeira parte, ela que envolve, né, a empatia ou a inspiração, tu busca insights, por exemplo, né, reuso de água residencial. Então, tu tem uma residência, tem uma ideia, então, tu quer reutilizar aquela água que vai fora. Então, pode fazer com essa ideia, né? Então, aqui o cara botou uma lavadora de roupa em cima do vaso sanitário. Tem ideias que, claro, a gente olha e fala, mas isso é absurdo. Não, mas na hora que vier a ideia, não limita. Então, um insight é perceber algo que antes não percebia, entender e ter uma percepção profunda.
é a inspiração, a elaboração de uma teoria, a realização a partir de uma conexão complexa. Então, quando eu trouxer alguns desafios para vocês vão ter uma percepção. Essa percepção é importante porque vocês vão começar a olhar de uma forma diferenciada. Então, aqui, por exemplo, esse case aqui, ó, da Positivo, é com relação aos computadores, como eles estavam trabalhando, uma ideia de facilidade em carregar o computador. É uma coisa assim que é muito mais design do que utilidade. Aqui é mais utilidade, mas isso aqui é design, né? O que é o card sorting, que é outra ferramenta, né? É descobrir como o usuário classifica e compreende determinada informação na sua mente, operacionalizando pelo argumento, resposta e pergunta. Então, o que, como e por que ocorreu, o que pensa, sente, fala e faz. Então, é a mesma coisa daquela questão da questão do, vamos pegar lá da ressonância, né? Então, tu aplica isso e daí tu pode escrever uma série de cartinhas, né, com relação àquela situação. Então, por exemplo, tu percebe que as crianças choram muito antes de fazer uma ressonância. Então, por que chora? Daí tu pode dizer, por que chora, né? Sente medo, insegurança, tá? Tem que usar um termo para a criança poder classificar. É medo? É o barulho? É a temperatura? Porque esse ambiente de ressonância é um ambiente bem gelado, é bem frio, e a pessoa tem que ficar com pouca roupa. Então, sente frio, é escuro, entendeu? E daí, a criança, que no caso daquela ideia, daquela concepção de questionamento, que tu percebeu que tu tem muito problema para fazer uma ressonância em crianças, tu disponibiliza essas cartinhas e tu vai testando com inúmeros pacientes. E eles vão te apresentando ideias, eles vão te apresentando, né, digamos assim, priorizações, né? Então, além da possibilidade, a formação de ranking de cartões com textos ou imagens que podem servir de inputs para análise estatística. Então, isso vai servir para te gerar uma pré-análise do problema, né? Tu está definindo o problema. Outra coisa que te ajuda também é a questão de tu definir extremos, né? Olhar para extremos, né? Os extremos, e não o que a grande média pensa. Levantar os usuários ou comportamentos extremos para gerar oportunidade específica, né? Definir lentes com critérios, por exemplo, idade. Então, o meu objetivo é que pessoas com tal idade respondam, que nem estávamos falando da tomografia. Então, o meu foco são crianças, não são adultos. Então, eu vou desestabelecer, é de 1 ano até 10 anos, meu foco. Localização geográfica, outra coisa, o status social, meu público não é público pobre, meu público é A, B, o estilo de vida. Mas lembra, quando a gente define a questão dos extremos, não é no sentido de certo e errado, nem de positivo e negativo, mas é sim para te poder enxergar de como uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que faz uma tatuagem desse tamanho no corpo, né, ela pensa diferente da maioria das pessoas, então ela é um extremo, né? E o que leva essa pessoa a agir dessa forma, né? Então, sob o ponto de vista da análise do teu problema, entendeu? Então, uma vez inspirado, buscado esses extremos, buscado esses insights, lembrando que na aula passada a gente trabalhou bastante insights também para o ramo do aço, né, onde, sim, ali eu trouxe muitas tendências, mas uma tendência te gera uma busca por um entendimento, de uma aplicação
viável, te dá uma percepção de como aquilo ali vai acontecer, porque uma tendência não é algo confirmado, é algo imaginável, né? Então, dentro dessa imaginação, tu pode ter algumas ideias para a solução daquele problema, e isso te gera, então, um insight. E daí, uma vez gerado essas percepções, tu define, então, o teu foco. Bom, esse é meu foco. Vê? Então, primeiro, tu busca o máximo de informações, diverge. Bom, agora eu vou convergir, porque senão eu não saio do lugar. E daí, nisso, tu vai para a dinâmica. Então, por exemplo, né, aqui tem várias coisas que vão te ajudar na tua dinâmica de 30 minutos. Tu buscou todas aquelas informações, análise de extremos, os card sorting, né, tu busca algumas outras imagens, né, maca quebrada, despenca e fere idosa que aguardava para receber alta. Então, são algumas situações que tu te depara. Posto de saúde, né? Não consigo ver o fim da fila. Então, uma série o ambiente de um posto de saúde. Então, uma série de informações que vão te ajudar a focar na definição do teu problema, né? Bom, uma vez, então, feito isso, partimos, então, para fazer um brainstorm, né? Que é o quê? Numa sessão, né, onde tu tem que ter de 4 até 12 pessoas, né, sendo o ideal número de 6. Então, por isso que o nosso grupo vai ser de 5 pessoas, cada grupo, tá? Onde a gente vai ter ali um tempo pré-determinado de 30 a 60 minutos, onde se deve escolher um moderador, né, uma pessoa que vai controlar o tema, né, uma pessoa que vai apresentar o tema, que vai incentivar a equipe, e pelo menos 2 pessoas mais organizadas, né, ou uma, para fazer a descrição das ideias. Mas lembrando que isso tu pode escrever no caderno, pode escrever no post-it, né, e normalmente para o cara ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa etapa de ideação, de brainstorm, de geração de ideias, e normalmente se faz uma atividade quebra-gelo, que é uma dinâmica de grupo, é um bate-papo, troca de informações, para quê? Até para aflorar mais a questão da criatividade. E um brainstorm é o quê? Né? É evitar julgamento, construir em cima da ideia do outro, manter a mente, né, a questão do brainstorm. Então, o brainstorm está se referindo ao quê? Fica com aquilo na tua cabeça. Uma conversa de cada vez, né? A questão do visual, pode usar um desenho. Quantidade é melhor do que qualidade. Então, pode ser, veio, bota para fora, depois a gente vê no que vai dar, definir um objetivo exorbitante, né? Ou seja, tenta ultrapassar o limite, tenta ir além, tenta achar uma solução mega, né? Uma ideia mega aplicável, mega mirabolante. Depois tu vai ver se cientificamente ela é aplicável, mas tudo é válido, né? A melhor forma de encontrar boas ideias é ter várias. Erros são bem-vindos, então não desestimule o colega. Bom, então, feito isso tudo dentro da ideação, tá? É quando a gente vai, então, aplicar o brainstorming, né? Então, nessa etapa, uma vez feita a definição do que se quer, a gente, então, passa para a etapa da dinâmica, que é aplicar o brainstorming, né? Bom, a ideação na sequência, né? Que é o quê? É tu tá buscando o quê? Essa questão de associar, então, criar essas possibilidades, trabalhar, né, com desafios claros, criar e não criticar, trabalhar com equipe interdisciplinar, então, quanto mais pessoas de diferentes áreas, melhor, né? Que daí a gente vai estar
finalizando e transformando, então, aqueles insights lá nessas ideias. Aqui também tem uma outra dinâmica, que é chamada de diagrama de Venn, né, que identifica um conjunto de clusters de ideias de projetos. Então, o que acontece? Tu vais definindo, tu vai associando aquelas ideias. Então, tu tem um monte de ideias, aí tu começa, essa ideia tem a ver com essa. E tu vai associando essas ideias, né? E daí, após coleta das ideias, a equipe nomeia os 3 critérios de avaliação. Né? Então, tu vai definir 3 critérios. Né? Por exemplo, sei lá, vamos pensar lá na tomografia. Então, de todas as ideias que foram dadas, um dos critérios tem que ser, a tomografia tem que acontecer. Não tem como mudar o equipamento, ou seja, o equipamento, o tomógrafo tem que continuar. Então, qualquer coisa que diga, mudar o formato do equipamento, não, essa ideia não tem como. Né? Eliminar o ruído, qualquer ideia que seja para eliminar o ruído também não é aplicável. Usar um tampa-ouvido, usar uma música de fundo, sei lá, isso é aplicável, mas não tem como eliminar o ruído. Então, tu vai definir alguns critérios que vão ajudar na classificação das ideias por consenso dentro do espaço do diagrama. Tu vai tendo, né, diferentes diagramas, tu vai vendo que tem algumas cores aqui, né, definidas. No ponto central que combina positivamente os critérios, podem estar as ideias prioritárias. Né? Então, tu vai associando essas diferentes ideias e tu vai tendo um grande desenho. Se tu vê, nessa parte central marrom, é quando tu vai ter as ideias prioritárias. São aquelas... Porque, às vezes, quando tu tem muitas ideias com um sentido parecido, isso quer dizer que a probabilidade daquilo ali acontecer é bacana. Não quer dizer que todos têm que pensar da mesma forma. Não, mas se pessoas com diferentes pessoas com diferentes características, por ser interdisciplinar, pessoas com diferentes características, com diferentes pensamentos, pessoas exatas, pessoas humanas, né, pessoas de venda, pessoas de compra, químicos, técnicos, pessoas que pensam de forma diferente, mulheres, homens, crianças, ou seja, essa interdisciplinaridade aqui, né, faz com que, se tiverem ideias, mesmo na interdisciplinaridade, que converjam entre si, tu vai perceber na aplicação, então, desse diagrama. Né? E, por fim, tu vai ter que priorizar uma ideia, um conceito a ser defendido. Daí, nisso, né, tu vai aplicar, então, esse diagrama de Venn, que é quando tu tem esse conjunto de ideias que tu vai ter que convergir. Daí, esse é um exemplo de aplicação. Bom, uma vez, então, buscado uma percepção, definido o desafio, trabalhado a questão da ideação, que é a mesma que vai estar, que uma das técnicas de ideação é o brainstorm, tu vais, então, buscar a prototipagem, ou seja, tu elegeu uma das ideias e daí tu vai buscar a implementação. Então, redefinir e detalhar ideias prioritárias, transformar ideias em soluções viáveis, desenvolver conceitos, protótipos físicos ou virtuais, aumento considerável das chances de causar impacto com a solução final e redução do risco de insucesso. Então, uma vez definido esse desafio, o que nós vamos trabalhar para refinar e detalhar essa ideia, né, de forma prioritária? Né, transformar essa ideia em uma solução viável, né, conceituar sobre ela e prototipar. A ideia que tem alguns exemplos, um exemplo de um protótipo de uma impressora, de uma ideia de impressora, como seria o cara fez de papelão, né, ou uma ideia de protótipo para transporte de garrafas. Aqui,
é um protótipo de usina hidrelétrica. Claro que o negócio é gigante aqui, nem sempre a gente vai ter recurso para isso, mas tudo vai depender do problema ao qual tu está focado, né? Então, a prototipação rápida é a criação de manifestações de conceitos de forma visual e às vezes experiencial ou experimental, né? Funciona para expressar um conceito proposta de forma mais eficiente para maior exploração, teste e refinamento. E a dinâmica é planejar o conceito, criar um modelo e fazer a tua apresentação. E daí a apresentação entra dentro do elevator pitch, né? Que é tu convencer alguém que aquela tua ideia ali, né, vai dar resposta ao teu desafio, e isso vai fazer com que a pessoa compre a tua ideia e daí tu, né, consiga, né, um êxito no teu negócio. Então, o Tim Brown, né, o CEO da IDEO, que é uma escola que trabalha muito em formação de novos negócios, para inovar não basta seguir o termo inovação, mas sim buscar relevância pela criação de uma cultura de empatia, cocriação e constante experimentação. E não perguntar o quê, mas por quê, né? Então, aqui tem vários materiais para vocês, quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre design thinking, né? Inclusive na nossa biblioteca virtual aí da UBA tem material sobre isso, tá? Mas agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um breve intervalo. Daí, pessoal, cansaram? Tranquilo? Tranquilo. Por hora tá tranquilo. Tá. Sim. Eu, para ter uma percepção, alguém já tinha trabalhado com design thinking? Já tinha ouvido falar ou não? Eu Eu não. já, professor. Já, o Alejandro já. Quem mais? Eu não. Tá, ótimo. Que bom, que bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Até às 21. Tá. Depois a gente retorna. Tá bom.
Pessoal, Oi. seguinte, eu mandei para vocês um link aí, certo? Correto. Tem um link aí, ó. Acesse esse link aí. O que é esse link aí? É um questionário onde vocês vão escolher um tema. Escolham um tema. Tá? Podem pensar, mas esse é um dos, digamos, dos temas que nós iremos desenvolver o nosso desafio aí, ou o desafio, né, da turma aí. Mas aí tem que ser um por grupo. Não cada um. Não, cada um. Agora eu quero o volume, eu quero que todo mundo participe. Ah, tá. Vamos ver. Tá, escolhe o tema e envia para ti, correto? Isso aí. Tá. Tá, já mandei. Já mandou, pessoal? Deixa eu acompanhar aqui. Eu já tenho 6 respostas. Eu ainda preciso que todos mandem. Ó, já tenho 7. Aí esse é o... Só depois confirme ali se os grupos estão certinho. Tenho 8 respostas, tá faltando 2. Ó, quem mandou? Na verdade, o Fernando respondeu, a Débora, a Daniela, a Karine, a Carla, a Juliana e o Cristiano. Professor, Ah, eu tô com um problema no meu notebook e eu não tô conseguindo acessar o formulário pelo celular. tá brincando? Sim. Não tô brincando. Ai. Tá. Tá, ó. Recebi as 9 aqui. Tá, recebi. Tá. O que falou foi o. Alejandro. Tá. Alejandro, escreve aí qual é que é a tua ideia. Tu não consegue nem ver quais são. Ah, mas se o professor botar na tela ali, eu consigo. Essa aqui são as opções, ó. Tu não tá enxergando? Não, Tá me enxergando. O reuso de óleo de fritura, professor. Tá. Para leigos. Exato. Obrigado. Tá, feio. Oi, professor. Posso ser ali e gelar uma cerveja em 1 minuto? Tu também não conseguiu? Não. Um litro de cerveja em 1 minuto, isso? Tá. Sim.
Beleza. Então tá, fechou todos agora. Bom, deixa eu compartilhar com vocês as respostas aqui, tá? Então, o que que aconteceu, ó? Nós tivemos aqui, considerando mais a resposta do colega aqui, gelar a cerveja, 1 litro de cerveja em 1 minuto, nós vamos ter mais um ponto aqui, tá? Nós tivemos aí 3 pessoas que escolheram, teria uma 4ª pessoa, tá? Em segundo lugar seria o reuso de óleo de fritura, com mais um daria 3 pessoas. Então, teria 3 com reuso, mas mesmo assim, gelar a cerveja daria 4. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Tá? Esse é o desafio aqui, ó. Bom, esse é o desafio. Então, assim, pessoal, dentro da linha que nós estamos aí trabalhando, ok? Então, dentro lá do design thinking, vocês vão partir daqui para frente, ó. A definição foi feita, ok? Agora vocês vão partir, então, para a ideia de ideação, tá? O que seria essa ideação? É vocês gerarem ideias. Então, o que o professor vai fazer? Eu vou criar 2 salas no Meet. Eu já tenho ali, os grupos. Então, eu vou colocar um grupo na sala 1 e outro grupo na sala 2. E ali vocês vão começar, então, a gerar ideias. Ok? Ok. Então, tá bom. Então, eu vou parar a gravação agora porque não tenho porquê, tá bom?